Olá, pessoas! Hoje, dia 5 de maio, estou aqui numa roça de uma amiga, irmã da igreja. Vim pregar amanhã, que é sábado. Passando para a dica de hoje, né? Hoje vamos falar um pouquinho de alimentação. Já digo que eu como de tudo, tá? Tô evitando mais o açúcar. Já falei aqui, né, que substituir o mascavo, o demerara, que também são açúcar, por um adoçante que tem esteviol, já comprovado pela neurociência aí como um dos melhores, o que tem esteviol. Esteviol, não vou falar aqui a marca do meu, né, para não fazer propaganda. Não recebo nada, não faço propaganda de ninguém. Mas estou aqui na roça, já botei meu pé na grama, viu? Bom, eu como de tudo, mas cheguei aqui na roça, minha amiga fez um caruru vegetariano. É bom, viu? A comida vegetariana é a comida indicada por Deus, né? Lá em Gênesis, se não me engano, 1:29 é 2, ele vai indicar lá a comida, nos primeiros capítulos ali de Gênesis, acho que 2, Gênesis 2 ou 3, você dá uma olhadinha, você vai ver a indicação da comida vegetariana pelo nosso Criador. Quem nos criou é competente para dizer o que a gente deve comer. Uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes. Já tem muita indicação aí de psiquiatra para quem tem transtorno bipolar, e serve também para outros transtornos mentais, da comida mediterrânea, né? Que essa comida também é à base de frutas, legumes, verduras, só que inclui peixe, algum tipo de proteína, né? Mas hoje eu já vi também pesquisa da neurociência falando dos peixes, dos mares, né? Que seu alto índice de mercúrio e manchados por alguns tipos de óleo, então o peixe já não é tão seguro, a não ser aquele peixe em alta, muito profundo. Mas a orientação de Deus não é para que a gente coma peixe, não é realmente. É alimentação vegetariana. E se Deus ordena, Deus deseja que a gente tenha saúde, Ele que nos criou sabe a melhor forma da gente ter saúde. Minha sugestão, no início, 2014, quando eu me batizei, sempre o problema da mão, né, gente, que cansa. 2014, quando eu me batizei, logo antes de me batizar, eu comecei a ler conselhos sobre regime alimentar, de Ellen White, indico. Então, tudo que ele ia falando, eu ia retirando. Foi ali que eu aprendi que não se bebe líquido nas refeições. Então, eu bebo água ou um suco meia hora antes da refeição e 2 horas depois. Essa é minha rotina. Saio da rotina? Saio. Em algumas exceções eu saio sim. Então fui aprendendo que a hora da refeição é sagrada e é muito importante. Não se come quando se está estressado, ansioso, agoniado. Essa autora fala até que é melhor que nem coma. Então fui aplicando isso também. Não comer assistindo esses jornais de desgraça, né, gente? A alimentação é para nutrir as nossas células. É nutriente para a nossa célula que nos dá energia. A célula precisa de quê? De açúcar. Mas açúcar saudável. Os carboidratos se transformam em açúcar e a célula precisa mais de carboidratos complexos, porque eles vão demorar mais na quebra da molécula, né, para se transformar em açúcar. Aipim, batata doce, inhame, cuscuz já não é complexo, a tapioca menos ainda, se transforma em açúcar rápido. Mas eu como cuscuz sim, gosto. Estou procurando diminuir a quantidade, né? Que eu comia um prato cheio e às vezes repetia. Então vamos nessa procura, diminuir quantidade. Procura pelos mais saudáveis. Ah, não, Itamara. Porque o que o nosso cérebro quer é dopamina, né? Prazer. Nosso cérebro, segundo a neurociência, ele quer prazer, evitar a dor e economizar energia. Essas 3 coisas é o que o cérebro quer. Por isso tão difícil, né, fazer exercício. Porque o cérebro quer uma economia de energia, não que você gaste energia. O cérebro foi gerado para que a gente sobreviva, né? Ele circula em torno da nossa sobrevivência. Então quer poupar energia para, se a gente tiver alguma falta de alimento, alguma perda, a gente tire dessa energia acumulada, né? E é justamente quando você come demais, né? Come muito compulsivamente. O transtorno bipolar tem muito isso de compulsão, né, gente? Nas crises, nossa, eu tive crise que comi igual um monstro. Parecia um bicho. Eu acabava de comer e dizia que não tinha comido nada e queria comer de novo. Então, quando a gente come muito, o nosso cérebro entende o quê? Está no desespero, vai faltar comida. Para estar comendo desse jeito, vamos armazenar. Armazena como? Em forma de gordura, nas bainhas, né? Aqui ao redor da barriga e de todo o corpo. Geralmente a barriga, ela fala bastante, né?
ela grita mais que as outras regiões do corpo. Ninguém engorda muito e bota um pá de perna, né? Que pernão, geralmente é a barriga que acumula. E essa barriga alta abre a porta para vários tipos de câncer, aumenta os riscos. Então, o que eu fui retirado logo assim? Refrigerante. Tirei em 2014, não voltei mais, açúcar puro, muito açúcar. Então, vá retirando aos poucos. Tem coisa que é necessário cortar de vez, o refrigerante eu indicaria cortar de vez. Não consigo, ok. Evita comprar para dentro de casa, certo? Vamos começar por aí. Foi assim, no início eu fui retirando tudo e tive uma crise 10 meses depois. Eu acho que até ajudou isso na crise de eu ficar muito severa com minha alimentação. Eu lembro que fui almoçar na casa de uma amiga e ela preparou uma sobremesa e ela, come amiga um pouquinho, eu falei, eu não tô comendo açúcar. Nessa época eu não comia nada de açúcar. Só o açúcar de carboidrato complexo. Era o que eu comia. Aí você procura na internet, viu? Que se você não estiver entendendo alguma coisa, carboidrato complexo eu já citei. É empim, batata doce, esses que não se integrais, cereais, esses que não se transformam em açúcar rápido, né? Aveia é um carboidrato também. Tem outras fontes, mas também é fonte de carboidrato. Então eu fiquei muito rígida. E eu acho que isso também ajudou para desencadear uma crise, né? Tudo que fica muito pesado. E eu fui almoçar na casa dessa amiga, ela falou, come um pouquinho de sobremesa. Eu falei, não tô comendo açúcar. E ela foi colocar na minha boca, eu tapei a boca assim, para não entrar aquela sobremesa, porque tinha açúcar. E aí depois eu lavei a boca para que não entrasse nada de açúcar em mim. Então eu era assim muito rígida. E tudo que é pesado, né? Eu lembro que na hora do almoço era um fardo para mim. De início comecei bem, mas depois se tornou um fardo, porque isso eu procurei nutricionista, tá, gente? Eu não faço a coisa assim, eu acho. Depois eu fui aprendendo, estudando neurociência. Ellen White tem uns livros, Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, Temperança, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Então vai falar bastante sobre alimentação, dá para aprender bastante com ela, viu? Mas procura um nutricionista, se você quer se tornar vegetariano, tem que ser um nutricionista mais especializado ainda, né? Não é qualquer nutricionista que entende de alimentação vegetariana, não. E aí eu fiquei muito rígida, e eu lembro que almoçar meio-dia se tornou um fardo. Quando dava 11h30, eu, ai, que saco, vou ter que ir almoçar, porque meu prato era 1/4 de salada. 1/4 não, 3/4 de salada. E 1/4 do meu prato, a menor parte, era o carboidrato complexo, que era o arroz integral, ou uma batata doce, ou um inhame, ou um milho cozido. E a proteína que eu estava retirando aos poucos. Então eu fiquei muito rígida. E eu acho que isso complicou. Hoje eu sou mais flexível, evito algumas coisas assim, o refrigerante eu não voltei, como ainda algumas coisas de doce, volta e meia eu estou postando aqui uns lanchinhos. Siga lá meu Instagram pessoal, se você quiser, isvadv, o número 7, @gmail.com. E eu tenho um Instagram, eu vivi na mente, só que não estou postando nada lá. Vou ver se eu crio coragem para postar mais coisas assim sobre transtorno bipolar, TDAH. Estou estudando um pouquinho sobre TDAH, né? Não sou profissional da área de saúde, tá, gente? Não sou formada, não sou psicóloga, psiquiatra, médica, nada disso. Eu vivi na mente. É o nome do meu canal e eu usei algumas coisas e a alimentação foi utilizada assim para a minha melhora. Estava comentando com a irmã aqui que já é vegetariana estrita, como é diferente uma alimentação vegetariana. O intestino funciona melhor, o cocô flui, sabe? Você vai ao banheiro, o correto é ir ao banheiro todas as vezes que se alimenta. Então tem gente que vai ao banheiro uma vez ao dia e está satisfeito, né? Não, Deus nos chamou à excelência e a gente deve ser excelente em tudo. O nosso intestino é o segundo cérebro, já comprovado aí pela ciência. 90 a 95% da serotonina é produzida no intestino e vem pelo que a gente come, sim. A rúcula, conhecida como a planta da felicidade, muita serotonina. Eu não gostava de rúcula. O que é que eu faço? Eu misturo rúcula com grão de bico, com milho, com azeitona, e aí a rúcula desce suave. Eu fui montando essas estratégias. Detesto berinjela. Acabei de almoçar uma muqueca de berinjela. Em vez da muqueca de peixe, foi uma muqueca de berinjela e estava uma delícia. Mas a berinjela pura eu não como. Como a berinjela na lasanha. Inclusive faço uma lasanha maravilhosa, viu? Até essa irmã aqui, eu mandei um pedaço para ela uma vez que eu fiz, e ela é uma boa cozinheira. Ela disse que estava excelente. Só fiz uma vez, no início da pandemia. Porque eu me confronto com um problema que é a preguiça de cozinhar. Detesto de cozinhar desde criança. Vó sempre forçou me ensinando a cozinhar e eu queria ir para a roça com vô
E ela mandava que eu ficasse em casa para ela me ensinar a cozinhar, a gente ia pro rio para lavar roupa. Então são coisas que eu detesto fazer. Mas a gente vai resolver isso, né? Passando em um concurso para ganhar bem, para contratar uma cozinheira. Já falei com minha irmã aqui, bem que eu queria que fosse você, cozinha super bem. Já fez aqui meu pão integral de banana, meu bolo de banana, louca por tudo de banana e tudo de morango, viu? Louca, louca, louca. Não tem jaca, não tá na época de jaca. Felizmente a jaca vai ficar para a próxima. Já tem um caldo de cana me esperando e eu falei com ela. Eu não tenho controle quanto a caldo de cana, mel de cacau. Nem sei se na sua região tem, de onde você está me vendo. Mel de cacau é uma delícia, gente. Quando vierem à Bahia, provem o mel de cacau. E suco de uva. Eu não tenho controle. Como eu não tenho, eu não compro. Um tio estava até levando para mim 5 litros de caldo de cana. Eu pedi ele para parar de levar, porque eu bebia todo. Então, o que eu não tenho controle, eu afasto de mim. É tratar como criança. Fazer o quê? Não está com domínio próprio, né? Deus e Espírito Santo é quem nos dá o domínio próprio. E à medida que a gente se abre para isso, né? Para receber. Porque às vezes a gente está tão cheio dos nossos conceitos, daquilo que a gente acredita que é o melhor para a gente. E a gente deve deixar de acreditar no que é melhor para saber o que é melhor através de Deus e de sua palavra que já nos orienta. Certo? Então vai tirando aos poucos. Se propunha. Vai fazer 2 anos que eu falei, não vou comer mais nada que tenha açúcar em cima, que eu vejo açúcar. O sonho é a banana real, eu não como mais. Já faz 2 anos. E aí eu vou tirando as coisas, eu não compro chocolate. Eu como quando eu ganho e mesmo assim eu peço às pessoas para não me darem chocolate. Por favor, gente, não me deem chocolate. Falo a uma tia direto, mas ela insiste, né? Chega a Páscoa, ela aparece com chocolate lá em casa. Aí eu vou como um pouco. Não como comia antes, uma caixa. Eu era muito descontrolada em comida, eu comia bastante, era magra, fazia os exames, dava tudo bem, só que eu não sabia que minha mente estava sendo comprometida. Porque, como eu disse, o intestino é o segundo cérebro e tudo que eu como afeta a minha mente. Mente, caráter e personalidade, volume 1 e 2, a Ellen White vai falar bastante isso, do que a gente come na influência do nosso caráter, do que a gente pensa, da forma como a gente age. Então vai reduzindo aos poucos. Se livre de quê primeiro? Do açúcar. Ele é o maior vilão, o pior veneno. Açúcar branco, açúcar mascavo e demerara é açúcar. Então passa aí para um adoçante, passa para mel. Se você tem diabetes tem que ter mais um cuidado a mais, né? Mas se você não tem, o mel, né, é bom, mas não muito também, né? Se usar tudo em excesso vai fazer mal. Amo água, mas água em excesso a gente vai urinar demais e perder nutrientes pela urina, né? Nada em excesso é bom. Tudo com equilíbrio, Jesus também veio nos chamar ao equilíbrio. Eu sei que a alimentação é extremamente difícil, estou nessa luta desde 2014, já mudei muita coisa ainda para ser mudada, mas eu continuo no caminho. O importante é não desistir. Uma vez meu irmão me disse, eu admiro você, porque você não desiste dessa alimentação vegetariana. Não desisto não. Estou com dificuldade de gostar de cozinhar, que eu não gosto. Estava falando aqui para a irmã. Eu encontro a de minha bodracha pronta e vou e como. Agora, se eu tivesse que eu tivesse que preparar, eu jamais prepararia uma comida normal. Eu prepararia a vegetariana, sim. Quando eu vou a um restaurante, se me proporciona ali, né, para combinar os alimentos. Então, no lugar da proteína, você vai usar os feijões, que é fonte de proteína. Castanhas também tem proteína. Então, você usa esses feijões como fonte de proteína, né? Lentilha, ervilha, grão de bico. Aí, quando eu vou a um restaurante que tem isso, eu só boto isso de proteína, não boto animal. Agora em casa eu não gosto de cozinhar, encontro a proteína de origem animal e como. Mas reduzindo a quantidade, que antigamente eu comia muito. Então vai reduzindo aos poucos, procure eliminar o açúcar. Eu lembro de uma revista que eu tinha, veio como título Açúcar, o Doce Veneno. E é isso mesmo, açúcar é depressor. Você vai sentir aquela alegria na hora que está tomando, mas depois vem aquela depressão e você fica para baixo, então você precisa... Boa tarde. Então você precisa de mais açúcar para se sentir mais animado. Eu lembro no início da minha depressão que eu não queria comer, perdi o apetite, mas eu tinha em casa vários potes de doce, balas de chocolate, vários tipos de balas, amendoim doce. E aí eu pegava esse pote de amendoim que eu tinha, amendoim doce, e ficava sentada comendo, era a única coisa que eu comia. O resto não estava conseguindo nada. Por quê? Na hora que eu comia o açúcar, vinha aquela energia para o cérebro. Ele dizia, opa, tô com energiazinha. Daqui a pouco decai, vai mais lá para baixo do que estava. E aí você precisa de mais açúcar. É os viciantes, né? Açúcar, as drogas, o álcool.
age da mesma forma que você vai precisando de mais e mais e mais a cada dia. Ao ponto de não conseguir viver sem, né? Tem até que o povo chama aí de chocólatra, viciados em chocolate. Mas a alimentação é complicado mesmo, a alimentação tem muito também, envolve muito espiritual. Vamos colar com Deus, Deus Espírito Santo, que pode nos dar domínio próprio, pode nos ajudar nisso. É claro que a gente vai ter que ter uma resistência, né? Evitar me colocar em situação de risco, em locais que tem essas coisas. Tem época que eu chego que eu nem entro em padaria. Hoje eu estou entrando, já não estou descontrolada para entrar na padaria e querer levar um monte de coisa. Mas quando eu estava, eu não entrava, procurava não entrar. Ou às vezes entrava correndo para pegar os pãezinhos de vó e pronto, rapidinho. Eu era louca por pão, hoje pão não me diz nada. Esse pão normal de padaria, né? Se for o pão aí de minha branquinha, um pão que ela faz, eu gosto demais. Uma amiga querida. Mas aos poucos a gente vai reduzindo. Se propunha, converse com Deus. Fala, Senhor, o que é que está errado na minha alimentação? Me ajuda a mudar. Leia esses livros que foram indicados. Começa por um pouquinho. Um parágrafo pequeno hoje, um parágrafo amanhã, um depois. É aos poucos, gente. Eu estou nessa desde 2014. Faz 9 anos. E ainda minha reforma alimentar não está completa, não chegou nem na metade. Mas a gente está caminhando no caminho. A alimentação super importante. A neurociência diz que não existe bom cérebro sem alimentação equilibrada, exercício físico e uma boa noite de sono. A quantidade e a qualidade do sono é fundamental. Não é sobre o sono que a gente vai falar hoje. Já tem um vídeo falando do sono, depois vou fazer outros falando mais algumas coisas. Estou estudando já um material sobre o sono num curso de neurociência que eu estou fazendo para trazer para vocês também. Se cuidem. Bota o pé na grama, viu? Já voltei, vou botar de novo aqui. Até amanhã vai ter muita grama. Amanhã eu volto para casa. Procure mudar alguma coisinha na alimentação hoje, tá? Hoje você vai procurar retirar alguma coisinha. Café terrível, cafeína. Para quem tem ansiedade, transtorno bipolar, o café é inimigo. Para todos, né? A neurociência já fala mal do café. A neurociência, eu já falei aqui, aconselha se você usar uma pequena dose pela manhã. Deus nem isso aconselha. Nesse livro, acho que Conselho sobre Regime Alimentar, ele vai falar que usar estimulante é pecado. E a cafeína é um estimulante. Tudo que estimula o nosso sistema nervoso central compromete as nossas decisões. Por isso é um pecado, né? Deus quer aqui livre, ó. É aqui que a gente toma decisão. Deus quer aqui livre, para que a gente decida quem vai adorar. Gente, a pessoa com espinha, não é chocolate não, viu? Nem chocolate, nem tô apaixonada, que o povo disse que tá apaixonada da espirra. É o remédio do transtorno bipolar que causou isso. O meu rosto pipocou aqui na pandemia. Eu tratei e agora tá voltando. Tô com uma aqui e uma aqui. Mas já tô em tratamento, sim. Graças a Deus por isso. A minha médica, muito competente também, foi quem chegou junto. Até antibiótico eu tive que usar para essas espinhas. Ficou terrível na pandemia. Mas é isso, procure uma alimentação mais natural, descasque mais, desembale menos. É assim que falam alguns nutricionistas. E é isso, descascar mais. Imagina se um quinojo, imagina 3 minutos para preparar, cheio de sódio naquele pozinho que bota. Se vai ser saudável, não precisa nem ter sabedoria, não precisa ter estudo, faculdade para isso. Olha, é só olhar. Imagina um molho de tomate pronto e você fazer com o próprio tomate. Cortar ali os temperos e fazer o molho. Qual é mais saudável? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, sim. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. O que é de fácil acesso agora vai custar caro depois. Você sabe que a Itamara, diante de Jesus, dizia assim: eu quero que chegue um tempo que vai ter tudo congelado, para eu esquentar tudo no micro-ondas, não fazer nada. Hoje jamais, meu micro-ondas quebrou lá em casa, eu dei graças a Deus, já foi para o espaço. Não é saudável micro-ondas. Libera radiações, a neurociência também vai falar dele, viu? Libera radiações, não é saudável para nós. Alguns nutricionistas também já ouvi falando. Então quebrou e eu já mandei para o espaço. Já não quero mais. E procurar fazer as coisas você mesmo fazer, né? Vai levar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo. Levar trabalho, vai ter trabalho, vai levar um pouco mais de tempo. Mas a longo prazo você vai ter mais saúde. A gente tem que pensar o que quer da vida, né? Eu tô nessa dificuldade ainda de gostar de cozinhar, mas vai ser vencida. Ou eu aprendo a gostar, e tudo pode ser aprendido,
Ou eu passo no meu concurso e contrato alguém para fazer, né? Como minha irmã aqui, que faz uma comida gostosa, e tem outras também que eu conheço que arrasam nessa área aí de alimentação vegetariana. Pessoal, vejam isso da alimentação, compre o primeiro livro, Conselho sobre Regime Alimentar. Ele é extraordinário, vai mudar a sua visão sobre alimentação. Ciência do Bom Viver e os outros que eu já falei aí. Compre um, vai lendo aos poucos, depois compra outro, vai aplicando. Não tenho força, caí hoje, levanta e segue. Eu caí várias vezes na alimentação. E eu levanto e sigo, meu amigo. Peço perdão, Senhor, me perdoe. Eu sei que isso prejudica a minha saúde, minhas células. Isso aqui não está nutrindo minhas células e eu ainda estou fazendo uso. Me ajuda, me liberta de mim mesma. É de quem Deus precisa me libertar, é de mim mesma. Né? Das minhas paixões e apetites. E vencer a alimentação, meu amigo, é realmente extraordinário, viu? Eu fico feliz demais quando eu consigo dizer não a um docinho, a uma coisinha que eu sei que não é saudável para as minhas células e, consequentemente, para minha mente e meu corpo. Se cuidem, beijo, fiquem com Deus, até a próxima.